Então, vamos lá, continuando, né? Então, sempre quando a gente pensar e se deparar com essa questão de plano de cuidado, nós sempre temos que nos atentar ao que o paciente está apresentando, tá? Quem tá com o som ativo aí puder desativar, é melhor para não ficar com eco, tá bom? Muito bem. Então, sempre que nós nos depararmos com isso, nós temos que pensar na patologia em si. Então, se eu estou falando de insuficiência respiratória, é aquele paciente que vai ter dificuldade para respirar, né? Então, eu tenho certeza que de imediato a questão dos sinais vitais tem que estar. Mari, se você puder desativar o som, melhor, tá? Voltando aí, então, falando de insuficiência respiratória e plano de cuidado, eu sei que é um paciente que vai, com certeza, precisar que os sinais vitais dele seja algo que é controlado com muita propriedade, com muito cuidado. Eu vou dar muita atenção para a questão da frequência respiratória, da saturação, porque eu sei se esse paciente apresentar diminuição dos níveis de oxigênio no sangue, e isso for aumentando, quem vai sofrer? Os tecidos dos órgãos do organismo desse paciente, né? E aí, com certeza, vai iniciar o quê? Uma morte desses tecidos, porque eles estão sem o seu suprimento principal, que é o oxigênio, né? Então, eu preciso ofertar o oxigênio, né? Se eu sei que o meu paciente precisa saturar 100% e ele está saturando apenas 80%, esses 20% de diferença eu tenho que ofertar para ele de alguma forma, né? Então, é nesse raciocínio que a gente tem que seguir. Se é um paciente que apresentou dor, eu vou olhar, tem algum analgésico? Se não tem, vou chamar o médico. Se é um paciente que não consegue nem levantar da cama, eu sei que as necessidades vésico-intestinais dele vai ser numa fralda, vai ser numa comadre, vai ser num papagaio. Eu sei que ele tem uma dificuldade né, ele se sente cansado, né, ele tem risco de queda e tudo mais, então eu não vou deixar esse paciente sozinho. Se ele for até o banheiro, ele tem que me chamar e eu vou ter que acompanhar ele. Eu preciso que ele dê uma caminhada aqui no corredor, eu vou acompanhar ele, vou dar uma... Então é esse o nosso ritmo de pensamento. Nunca esquecendo também da família e da questão emocional, estresse, ansiedade que esse paciente vai estar apresentando também, tá bom? Próximo seria exercício 4 de ICC, insuficiência cardíaca congestiva, né? E aqui nós iniciamos o assunto de afecções do sistema cardíaco, né? E aí nós fizemos uma revisão da anatomia do coração, pequena e grande circulação, que vocês tiveram oportunidade de ter ainda presencialmente, né? E aí eu coloquei quais sinais e sintomas do ICC, né? Alguém fez essa? Vamos lá, vamos interagir que eu tô falando demais. Quem fez essa? Eu vi aí que tem um monte de gente na sala de aula, então eu vou aproveitar o dia de hoje, que tem um monte de gente. Pode falar. Eu sei que Patrícia faz atividade praticamente, manda. Aline, que está presente em todas as aulas. Rafaela, Camila, vamos, gente, conversar comigo. Rafa, fez essa? Só ligar o microfone. Você que tá com dor de ouvido, né? Dá para falar? Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo?
Terezinha, fez essa? Vamos, gente, fala alguém comigo para eu saber se vocês estão me ouvindo, porque eu não estou ouvindo ninguém. Camila, fala comigo aí para eu saber se alguém está me ouvindo. Eu tô ouvindo, professora. Ah, agora, ufa, achei que eu tava parada aí, como fala. Tava falhada. Você fez essa, Patrícia? Número 1, quais sinais e sintomas do ICC? Isso. Fala aí para nós. Vou falar, não sei se tá certo. Ó, eu coloquei que é cansaço, fraqueza, pulso fraco e acelerado, aumento do coração, dilatação das veias do pescoço, aumento do fígado, hipotensão arterial, acúmulo de líquido nos pulmões, ganho rápido de peso, acúmulo de líquido no abdômen ou nos membros inferiores, Perfeito. determinadas anomalias nas bulhas cardíacas. Eu acho que é isso. Esse mesmo, gente. Então, só vamos tentar entender exatamente, né? Então, insuficiência cardíaca congestiva. Insuficiência, já sei que é algo que não está funcionando como deveria, né? Cardíaca congestiva, então no coração, né? E aí, congestiva. Aí até eu falei isso na aula com vocês. O que é um congestionamento? É quando o fluxo tá lento, tá parado. E é exatamente isso que acontece. Então, o fluxo do sangue lá, toda aquela pequena e grande circulação, ele está o quê? Ele está lento, ele está parado. E aí o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que a cada contração do coração, né? Cada contração, ele ejeta uma quantidade de sangue para percorrer todo o organismo. Esse débito cardíaco, essa quantidade está o quê? Diminuída, né? Por conta dessa problemática do ICC, né? E aí os tecidos começam a sofrer por essa ausência, por essa pouca quantidade de sangue, consequentemente uma pouca quantidade dos nutrientes e, novamente, aí pouca quantidade de oxigênio, né? E aí é problemas em cadeia, em dominó, né? Por conta disso, o pulmão também sofre, respiração também sofre, os edemas, né? Então, o inchaço no fígado, o rim por conta do sódio, líquido acumulado porque o rim tenta ter aquela questão, para ajudar essa pouca quantidade, eu vou reter sódio, sódio retém líquido, esse líquido vai para a corrente sanguínea e o problema vai estar resolvido. Mas não, inocentemente não é apenas isso, porque o problema está no coração e não na falta de líquido, né? Porém, o rim tem essa iniciativa e aí com esse acúmulo de líquido, esses líquidos começam a ficar acumulados, onde a gente vê esses aumentos aí que a Patrícia falou, relatou, né? Fígado, abdômen, inchaço nos membros inferiores, né? No pulmão, que é o edema pulmonar, né? Então, nós temos esses surgimentos aí desses sintomas aí, desses sinais, né? O paciente fica cansado, obviamente, né? Porque o coração não está funcionando. O coração pode se encontrar aumentado e também é uma situação, é uma condição que pode ser devido a outras problemáticas anteriores, uma hipertensão, doença de Chagas, né? Então, são doenças que pode desenvolver o ICC conforme aí a sua gravidade, né? A veia do pescoço, que é a jugular, ela pode ficar, né, aumentada e a gente observar aquele inchaço aqui por conta desse congestionamento, né? O sangue fica meio que
acumulado, vamos dizer que ele está ali na fila de espera, que é uma fila que está andando bem devagarzinho, porque essa competência do coração, essa força de ejetar, ele não tem, né? Tá muito pouca, tá bom? Tudo bem até aí? Número 2, pode falar. Rafa, tudo Eu bem? ia falar que tá tudo bem. Ah, então tá bom. Número 2. Para saber o nível da gravidade da angina, deve ser avaliado as características da dor. E quais são essas características? Então, a angina, a gente observou lá na aula, que é um desconforto, uma dor que o paciente pode sentir por conta de uma falta de oxigênio transitório que pode acontecer no miocárdio, no músculo do coração, né? E aí que é a grande diferença entre a angina e a dor do infarto. A angina acontece por conta dessa falta de oxigênio passageiro. E o infarto não. É literalmente a interrupção e a fisiologia já é diferenciada, né? E a característica que a gente deve observar dessa angina para saber se o seu nível de gravidade e tudo mais, seria o quê? A sensação, qual que é a sensação que o paciente tem no momento da crise da angina, aquela sensação de pressão, de aperto ou de dor iminente, né? A intensidade dessa dor, a localização dessa dor, se ela tá mais pro lado direito, pro lado esquerdo, no meio, em cima ou embaixo. Se é uma dor que irradia para os membros do lado esquerdo, né? Pescoço, braço, ombro. Quanto tempo dura essa dor, né? E quais as formas que essa dor ela alivia? Se ele deitar, se alivia, se ele toma alguma medicação, se alivia. Então, seria observar todos esses quesitos para saber aí, né, a gravidade e saber realmente definir detalhadamente essas crises, tá bom? Vou ir para o próximo, posso? Número 3. Explique a função do medicamento de classe dos digitálicos, né? Nós ainda não tivemos a oportunidade de ter a farmacologia, né? Que é a matéria onde a gente fala bastante sobre as classes, né? Dos medicamentos. E o digitálico é uma classe que a gente tem que entender qual que é a função, né? A mesma coisa eu falar para vocês, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, né? São classes de medicamentos, de medicações que existe vários, né? Que se enquadram nessa classificação. E os digitálicos são aqueles medicamentos que aumentam a força de contração do coração, né? Por isso que ele é um medicamento utilizado para o tratamento, né, no controle aí do ICC, tá? Um exemplo de medicamento é o digoxina, não sei se vocês conhecem alguém, um vovô, uma avó que usa, que é essa função de aumentar a força de contração, né? A força da contração do coração, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Eu não entendi essa, não. Explica a função dos medicamentos da classe dos digitálicos. Eu não entendi a explicação, não. Não? Então, veja só. Dentro do ramo da farmacologia, os medicamentos, eles são divididos em classes. Eu tenho os antibióticos, eu tenho os anti-inflamatórios,
eu tenho os analgésicos e eu tenho os digitálicos, né? E os medicamentos da classificação digitálica é o quê? É aqueles medicamentos que têm como função aumentar a força de contração do coração. Entendeu? Se eu perguntar para você assim, qual que é a Então ele é... Pode falar. Ele tem a função de aumentar o quê? O batimento do coração? A força de Força contração do coração. Tá. Entendeu? Não é isso que está Entendi. prejudicado no ICC? O coração não tem mais Sim. força para contrair. Então, eu uso o digitálico, que é um medicamento que vai aumentar essa força de contração. Entendi. Obrigada. Fechou? E aí, número 4, monte um plano de cuidado para pacientes com ICC. Vocês me falaram que é um paciente que vai apresentar cansaço, né? Dificuldade respiratória, edemas, sinais vitais, né? Pressão alta, né? Frequência cardíaca alta, porém pulso fraco, né? Então, nós vamos o quê? Nos atentar a essas problemáticas. Então, avaliar, né? Essas questões, os sinais vitais, né? Com frequência. Minimizar as atividades para esse paciente, porque, né? Se sente muito cansaço. Possivelmente é um paciente que vai precisar de um suportezinho aí de oxigênio também por conta desse cansaço e por conta dos níveis de oxigênio que está diminuído, né? Por conta desse coração aí que não está funcionando muito bem, né? Observar edemas no paciente, peso desse paciente, né? Vamos pesar ele constantemente, se atentar aí ao aumento de peso, que na verdade não é porque ele está comendo, é porque ele está inchando por conta da retenção de líquido. Uma dieta hipossódica, né? Porque é um paciente que o rim lá está querendo ajudar e está retendo sódio. Então, quanto mais sódio eu oferecer, esse rim vai fazer o quê? Vai absorver e reter ainda mais esse sódio. Então, eu vou tentar resolver isso na alimentação, né? Então, seria alguns cuidados que a enfermagem pode prestar para esse paciente, né? Se for necessário, fazer um controle hídrico desse paciente, né? Já que ele está retendo líquido, né? Então, possivelmente vai ser utilizado um diurético, que é aquele medicamento que o paciente toma para fazer bastante xixi, para eliminar os líquidos em excesso. E aí eu vou fazendo o quanto de líquido que ele está consumindo e o quanto de líquido que ele está eliminando para ver se está dentro da normalidade. Isso é um controle hídrico, ok? Então, alguns cuidados que pode ser ofertado para esse paciente com ICC. Tudo bem? Dúvidas? Para finalizar, não pode explicar 2 de novo? Tipo assim, ter que avaliar as características, tipo, saber qual posição ele sente mais ou menos dor, se é deitado, sentado, é isso, Exatamente. não é? Lá no slide, nós colocamos como ele tentar descrever a sensação dessa dor, se é uma pressão, ou se é aquela sensação de dor, se é aquela sensação de angústia, né? Quando ele tem esse episódio da angina. A intensidade dessa dor, né? Se ela é muito alta ou se ela é menos, né? Ou se é uma coisa leve. A localização, se está... ela dói aqui bem no meio. Não, ela dói um pouco mais, a dor é um pouco mais para a esquerda. Então, a localização exata dessa dor é importante. Se é uma dor que irradia, né? Se ela
irradia para o membro esquerdo, né? Pescoço, braço, ombro. Se é uma dor que dura poucos minutos ou pode chegar até 20 minutos. E se é uma dor que alivia, se caso ele sente ou caso ele deita, se é uma dor que alivia ou se alivia apenas com medicação ou nem com a medicação alivia. Então, essas são as características para a gente saber aí qual que é o grau, a gravidade dessa angina. Entendeu? Ok, obrigada. Tem paciente, gente, tem pessoas que têm angina desde quando nasce e vive de boa com a angina, que ela não é maligna, vamos dizer assim, né? Que ele consegue normal viver, não precisa, porque geralmente a angina pode ser algum problema na válvula aórtica, né? Como nós falamos aí. E em algum momento ali do funcionamento lá, né, da entrada e saída do sangue nas câmeras do coração, em algum momento, alguma das válvulas pode dar uma falhada, né? E aí, o suprimento de sangue pro miocárdio pode ser prejudicado, mas é algo que é muito passageiro, é uma falha momentânea ali, né? Então, tem pessoas que convivem com a angina naturalmente, tá? Não precisa nem de medicamento e nem de cirurgia. E Ok, obrigada. Perfeito. O último exercício foi sobre hipertensão e infarto, né? E aí eu perguntei, o que é pressão sistólica e diastólica, né? Então, a pressão sistólica é quando o coração está contraindo e a diastólica é quando está relaxando, tá? Então, a sistólica sempre vem com o número mais alto e a diastólica com o número mais baixo. E outra coisa que eu pedi para vocês corrigir também, que essa numeração ela é sempre em dezenas. Então, não existe 12 por 8, é 120 por 80. Popularmente, né, fala-se 12 por 8, mas está incorreto. Como vocês são profissionais da área, agora tem que falar o certo. Aí a segunda questão, quando se suspeita da RAS, que RAS é a sigla, né? Hipertensão arterial sistêmica, né? E daí tem essa sigla da RAS. Então, quando se suspeita de RAS, né? E quando o paciente apresenta qual valores em repouso, né? Então, é quando o paciente apresenta a sistólica 140 ou mais e a diastólica 90 ou mais, né? Então, o paciente está em repouso, não estava fazendo atividade física nem nada e tem esses valores, já é uma suspeita, né? Então, a gente falou durante a aula, né? Hoje em dia tem os exames mais tecnológicos, vamos dizer assim, onde o paciente consegue se monitorar essas frequências durante 24 horas, né? Que é aquele exame de Doppler, acho que é esse o nome, esqueci o nome, que o paciente fica com a braçadeira durante 24 horas e determinados períodos do dia, várias vezes por dia, faz esse controle, né? E é interessante que esses pacientes que estão se submetendo a este exame, ele precisa ter o dia dele normal, né? Tem paciente que, não vou trabalhar, não vou fazer nada na minha casa. Pelo contrário, a gente precisa descobrir qual que é a frequência, né, cardíaca, qual que é o valor da pressão arterial no seu dia a dia normal. Então, por isso que o paciente tem que ter essa consciência também, tá? Aí, outra pergunta, quais sinais e sintomas da RAS, né? E aí eu falei para vocês, o paciente pode apresentar sangramento de nariz, que é epistaxe, o nome correto, né? A terminologia correta. Pode ter alguns
focos de microhemorragias no globo ocular, né? O paciente pode ter desconforto, dores de cabeça. De primeiro momento, essa é uma patologia silenciosa, por isso que ela é chamada como vilã, né? O vilão por ser uma patologia silenciosa. E ela só acaba desenvolvendo, às vezes as pessoas descobrem a gravidade dessa patologia quando ela acomete uma situação mais grave, que é quando ela desenvolve um AVC, um infarto, um aneurisma, né? Então, aí é onde a pessoa se atenta aí na questão da hipertensão. Mas, de primeiro momento, ela não tem sintomas muito evidentes, né? Por isso que, hoje em dia, ela é uma patologia, algo que já se faz uma pré-busca ativa, um pré-diagnóstico aí, sem a pessoa apresentar nada, né? Então, dentro das unidades básicas, já se faz esse tipo de acompanhamento, esse tipo de busca, justamente por isso, por ser uma doença silenciosa. Então, só vai saber se tem se eu for, né? Ir lá, eu quero saber se eu tenho hipertensão, exemplo. Ou a própria unidade básica aí faz esse incentivo de busca aí desses hipertensos que nem sabem que são hipertensos, ok? A número 4 era para vocês pesquisarem qual a função dos medicamentos da classe vasodilatadora e o diurético. O diurético eu falei anteriormente, é aquele medicamento que vai fazer com que a gente elimine os líquidos em excesso, né? Então vai fazer bastante xixi. E o vasodilatador, como já diz o nome, é para dilatar os vasos, as veias e as artérias, para que aquele sangue que passa com uma pressão muito grande na parede das artérias, tendo a artéria agora mais dilatada, né? Essa pressão vai diminuir. Então, é uma forma de tentar controlar essa hipertensão. Entendeu? Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Sim. Beleza. A próxima é quais as manifestações clínicas do infarto agudo do miocárdio, né? Então, quais os sintomas do infarto? Então, é a dor, né? De fato, é a dor que tem como característica irradiar para o membro superior esquerdo, né? Mandíbula, pescoço, então o paciente tem esse desconforto, né? E é uma dor insuportável, uma sensação eminente de morte, né? Que é uma dor muito forte e muitas das vezes repentina, tá? Pode apresentar um desconforto anterior que a pessoa muitas vezes nem dá atenção, né? E depois tem aquela dor, literalmente, que é a dor do infarto, né? A gente sabe que o infarto, ele tem como fator principal a questão da aterosclerose, né? Que é a próxima pergunta, que é o acúmulo de gordura nas artérias coronarianas, né? Então, por uma dieta desregulada e tudo mais, esse acúmulo de gordura acontece justamente em uma artéria coronariana. E aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa artéria fica cada vez menos calibrosa, até que ela obstrui por completo, e aí o fluxo de sangue fica interrompido e o coração que está do lado de cá dessa obstrução passa a não receber o suprimento sanguíneo, e aí acontece aí a morte do tecido do coração, que quem assistiu o vídeo do John, né, que é um vídeo que faz um sucesso aí,
vocês viram exatamente o desenvolvimento desse infarto, né? E aí ali fica bem claro a questão do infarto e da aterosclerose, né? E outra questão também que pode acontecer é deslocar algum coágulo ou algum trombo. Coágulos são, vamos dizer que é pedaços de sangue coagulado. E trombo é a mistura de pedaços de gordura com coágulo que pode se deslocar de outro local do corpo e chegar lá até o coração e obstruir e ter aí também o desenvolvimento do infarto, tá bom? Quais cuidados de enfermagem prestados ao paciente com hipertensão e infarto agudo do miocárdio? Controlar sinais vitais, né, para saber aí o funcionamento desse coração. Se for necessário, estiver prescrito, auxiliar nos exames complementares, como eletrocardiograma. O paciente, depois que ele infarta, né, que ele tem aí tido a sorte de não ir, né, de ter aí o coração funcionante, é um paciente que vai precisar utilizar algumas medicações bem específicas, medicações para controlar o ritmo do coração e tudo mais, então são medicações vasoativas, né, que a gente fala, então a gente vai ter que ter bastante atenção nos horários e nos cuidados ao administrar essa medicação, né? Então, é um paciente que tem que ficar sobre essa supervisão, sobre o funcionamento do coração e os níveis de hipertensão, né? E as medicações, conforme o médico prescrever, devem ser obedecidas aos seus horários e quantidades rigorosamente. É um paciente que vai estar totalmente ansioso, com medo, aflito, né? Paciente em família. Então, nós precisamos também dar esse apoio e esclarecimento das condições desse paciente, ok? Dúvidas aí, pessoal? Só a 2. A louca, eu não saio da 2. Não, a 2 no sentido de... Você falou que era 90 e 140? Isso, a sistólica 140 e a diastólica 90. Então, 140 ou mais e diastólica 90 ou mais, quando o paciente está em repouso. Tá, arrasou. Tá? Porque o paciente não fez nada, não estava jogando bola, não subiu a ladeira, estava lá sentado, descansando, deitado e está apresentando esse valor de hipertensão, de pressão arterial, então é um paciente que pode ser um pré-hipertenso. Aí a gente tem que dar seguimento aí para um diagnóstico mais preciso. Tá bom? Sim. Os demais alunos presentes na nossa aulinha de hoje. Gostei do joinha. Tudo certo? Demais? Sim, sim. Perfeito. Sim, Luana. Gente. Ok. Dessa forma ficou mais fácil, né? É bom que a gente já faz a revisão e também já faz a questão dos exercícios, não ficamos com tanta coisa pendente, certo? Certo, ficou melhor. Até Sim. a próxima. Tchau. Até. Tchau, um abraço a todos. Ah, obrigada. Tchau, Ana. Veja a hora de voltar às aulas. Ai, nem me fala. Ó, eu marquei fiz até um recadinho para vocês, ó. Que bonitinho. Saudade também. Tchau, gente. Um abraço. Nossa, olha, 2 tempos de 40 minutos da gente hoje, hein? Hoje rendeu. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau.